Pessoal, infelizmente vocês acompanharam o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul. O pior é que a coisa está se agravando. Está chegando agora também em Santa Catarina. Pois é. Segundo informações que chegaram desde domingo, tá? Desde ontem. Enchentes agora atingem também Santa Catarina. Mais de 800 pessoas estão fora de casa devido às inundações. A cidade que está sendo mais afetada é a de Rio do Sul. Depois de Rio Grande do Sul, as chuvas agora atingem o estado de Santa Catarina. Nesse final de semana, 20 municípios catarinenses entraram em estado de alerta devido às inundações de segundo a Secretaria da Proteção e Defesa Civil do estado. Mais de 800 pessoas estão desabrigadas. Em Rio do Sul, a cidade mais atingida, a prefeitura decretou situação de emergência depois que o nível do rio Itajaí chegou a 9 metros de altura. Em 48 horas, choveu 217 milímetros. Você tem noção do que é 9 metros de altura? Se você for uma pessoa mediana, não for um multimilionário, daqueles que tem a casa alta demais, né, grandona, olha para o teto. Geralmente, o teto tem um pé direito de 2,90. Tá? Então dá uma olhada para o teto da sua casa e imagina que lá em Rio do Sul subiu 3 vezes isso ou mais. Imagina a situação que as pessoas ficaram. Então, assim, é gravíssimo. Santa Catarina, que é um estado que mostrou uma solidariedade ímpar com o Rio Grande do Sul, agora é afetada com as chuvas. E aí é óbvio que a gente tem que se perguntar: por que esses desastres acontecem no Brasil? Assim, é só uma ação da natureza ou o homem também tem o dedo podre nessa história? E a verdade é que existe um órgão chamado Estado que te toma dinheiro, te rouba o seu dinheiro e te promete resolver essas questões. Fazer investimentos com diques, com proteções, para que a água não chegue até as pessoas que pagam os impostos. Mas o Estado falha nessa situação. E aí, quem sou eu para criticar o Estado? Afinal, eu não posso criticar, senão eu vou estar espalhando fake news. Então, eu vou usar matérias do Globo para vocês. O governo Lula, ainda agora, bloqueou recursos para a prevenção de desastres em Santa Catarina. Ou seja, segundo a Malu Gaspar, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional contingenciou 85 milhões destinados a estudos, projetos e obras dos estados para a contenção de cheias e inundações neste ano de 2024. Então, parte é pela natureza? Sim. E a outra parte? Segundo informa aqui a Malu Gaspar, do Globo, e eu não estou dizendo nem que concordo com ela para não responder por fake news. Segundo ela, o governo Lula cortou 90% das verbas para o Estado. Ou seja, para que não pairem dúvidas, olha só essa matéria do ND+. Governo Lula bloqueia 90% da verba de Santa Catarina para a prevenção de desastres, diz Jorginho Melo. Ao todo, foram contingenciados, ou seja, foram bloqueados 85,8 milhões dos 95,4 milhões destinados a estudos, projetos e obras do Estado para a prevenção de desastres climáticos. Então, hipoteticamente, a minha pergunta para você é: será que é só a natureza mesmo ou tem um dedinho da incompetência estatal nessa história? E aí, é você que vai me dizer. E ainda sobre esse caso, sobre você discutir, debater e questionar o Estado, tem a questão das fake news. Olha só quem apareceu, e eu achei, assim, impressionante. Sabe quem está virando bolsonarista? O Ciro Gomes. Porque o discurso é o discurso bolsonarista que a mídia e todo mundo ridicularizava, falando que os bolsonaristas eram todos biruleibe, né? Ou seja,
Tudo uma turma meio maluca que não sabe de nada e tudo que eles falam é besteira. Agora, essa turma, a mídia, está repetindo o discurso bolsonarista. Quer um exemplo? Olha, imagina que não é o Ciro Gomes e que é o, sei lá, o Paulo Figueiredo falando, mas é o Ciro Gomes. Abre aspas. Impressiona-me a quantidade de vezes que autoridades, especialmente federais, a começar do próprio presidente da República, se queixarem de fake news. A toda hora e sobre qualquer assunto. Choca-me ainda mais a centralidade dada a este fenômeno da modernidade tosca na crise do Rio Grande do Sul. Vamos trabalhar, pessoal. O povo não é assim, bobo, como vocês pensam. Pior para vocês, o povo já está percebendo que a disputa mesquinha de imagem política parece ocupá-los mais do que o próprio serviço. A propósito, crítica política não pode ser confundida, jamais, com fake news. A última agora é o cyberlinchamento de uma professora, pesquisadora e escritora, a Michele Prado, eleitora pública de Bolsonaro lá em 2018 e eleitora igualmente pública de Lula em 2022, coautora de um estudo feito pela USP por um grupo que parece tê-la excluído. Desmentiu o ex-ministro da propaganda de Lula e atual ministro encarregado da ação do governo federal na catástrofe do Rio Grande do Sul, o Paulo Pimenta. O ministro, em meio à tragédia popular, encontrou tempo e motivação para mencionar tal estudo, fazendo, nenhuma novidade para mim, uma interpretação fraudulenta deste trabalho. Para o chefe da máquina de fake news do governo Lula, tal estudo teria notado um crescimento, um número absoluto de 31% nas fake news do contexto. Na verdade, a acadêmica polarizada para lá e para cá, perdoem a brincadeira, esclareceu que os tais 31% são dimensões críticas ao governo e que o estudo não valora se as críticas são verdadeiras ou falsas. Foi o bastante para esta poderosa máquina lulopetista trituradora, hoje aparentemente sob forte influência da primeira-dama Janja, como é voz corrente no mercado digital, cair para matar na professora, a ponto de que ela ter declarado que os petistas só pararão quando eu me matar, segundo colhi numa coluna de Paulo Capelli, no Metrópolis. Faça isso não, professora. Faça como eu, que aguento e enfrento esta canalha há décadas. Produza um levantamento de quanto dinheiro público o lulopetismo já despejou na rede escória que faz o serviço sujo deles. E eu publico aqui sem dó nem piedade. Se esse discurso fosse do Gustavo Gaia, do Eduardo Bolsonaro, você não ia assustar. Mas é o Ciro Gomes comprando todo o discurso que a direita vem anunciando. E eu não sei se você percebeu, tá? Eu li aqui, mas fazendo um resumão do texto. O Lula falou em gabinete, o Ciro Gomes falou em gabinete do ódio. Um gabinete do ódio comandado pela Janja, da qual o próprio Ciro Gomes, aqui no texto, chamou de canalha. Ou vocês não perceberam isto no texto? Também a gente consegue inferir do texto que o Ciro Gomes falou em alto e bom tom que toda crítica ao governo hoje é caracterizada como fake news. E, de certa forma, a máquina estatal do governo Lula é utilizada contra esse que, porventura, possa ser caracterizado aqui como propagador de fake news. O resumo da coisa é que tanta gente falou mal dos bolsonaristas e dos apoiadores do Bolsonaro, e muita gente hoje, vendo o Lula atuando, vendo a equipe do Lula atuando, vendo o discurso do Lula, está começando a cair na real e entendendo que, olha, que os bolsonaristas estavam certos. Afinal, quando se dizia que existia o Foro de São Paulo,
os bolsonaristas eram chamados de ridículos. O que se provou esse ano? Que o Foro de São Paulo existe. Quando se dizia que tem medo do Brasil embrenhar para um lado comunista, todo mundo falava que era ridículo. O que foi que o senhor presidente do Brasil disse? Que tem orgulho de ser comunista. Viram colocar um ministro comunista no Supremo Tribunal Federal e falar que foi a melhor coisa que ele fez. Pois é. Então, sabe aquele discurso que era feito e que todo mundo ridicularizava? Pois é. Hoje está todo mundo com medo disso. E, gente, independente igual o Ciro Gomes, entre nós, eu gosto do Ciro Gomes, tá? Acho ele tupetudo, não concordo com muita coisa que ele diz, concordo com muitas outras, mas eu gosto. Ele é um homem de fibra. Pelo menos isso você não pode negar. E aqui ele entendeu. Olha, só falta ele dizer: eu errei. Errei muito em não ter apoiado Bolsonaro em 2022. Falta pouco. Daqui a pouquinho ele já cai na real e vai entender que realmente o que temos por hoje é muito mais grave e muito pior, né? É fato. Vamos lá, pessoal. Outro assunto polêmico. Mas sabe, vira e mexe e cai aqui no meu feed de notícias. E se cai aqui, eu tenho que comentar com vocês. Eu ando entrando em muita polêmica aqui, ou melhor, debatendo muito assunto polêmico. Eu faço tudo para não entrar nas polêmicas, mas debato os assuntos com vocês. Vamos deixar a religião de lado de novo e de novo. Adivinha quem está aqui no nosso editorial? O Papa. Daqui a pouco vocês vão falar que eu não gosto de cristãos. Não. Não confundam. Meu negócio aqui é falar quando o Papa acerta ou erra, né? E quem sou eu para julgar o cara? Mas quando ele entra na esfera política, aí eu entendo desse assunto, tá? O que o Papa fez? Aí você vai me dizer se ele está certo ou não. O Papa Francisco recebeu o Stedley, pessoal. Você sabe quem que é Stedley? O líder supremo do MST. E ao receber o Stedley, ele não fez nada mais, nada menos do que abençoar a bandeira do MST para que ele possa invadir as terras dos brasileiros aqui de forma abençoada, né? O líder do grupo invasor discursou durante um evento em Verona, na Itália. Você tem noção do moral que o Papa dá para essa turma metida comunista? Pois é, deu moral para o cara fazer um discurso sobre as invasões de terra na frente do Papa e o Papa abençoou a bandeira do MST. Aí, meu amigo, entrou na esfera política, né? Tá, o Papa tem o dever de abençoar todo mundo, tá beleza, mas a sinalização que ele passa, e eu falei disso ontem, hein? No editorial de ontem eu ainda comentei sobre o Papa com vocês, e eis-me aqui de novo. Eu não concordo, tá? A sinalização que ele passa ao fazer essa bênção aí da bandeira do MST é uma sinalização de que ele concorda com isso, com invasão de terra, né, o desrespeito à propriedade privada, e isso aí, cá entre nós, não tem graça nenhuma, né? Vamos lá. Outra matéria que a gente precisa discutir, matéria do Conexão Política. Inelegibilidade do Bolsonaro. Pois é, esse assunto é tenso e nós precisamos falar. Por quê? A última chance, o último respiro, pelo menos na via judicial, do Bolsonaro tornar-se elegível novamente, está na mão de um ministro do STF e não é o Alexandre de Moraes. Porque se fosse o Alexandre de Moraes já estava tudo perdido, né? É o Fux, tá? Lembra do Sérgio Moro? In Fux we trust? Pois é. Inelegibilidade. O futuro de Bolsonaro nas mãos de Fux. O Supremo Tribunal Federal redistribuiu o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que contesta a condenação que o tornou inelegível por 8 anos. O ministro Luiz Fux será o novo relator do caso, após o ministro Cristiano Zanin se declarar impedido de julgar o processo. Zanin, que já atuou como advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, abriu mão de analisar o caso, dizendo que sua declaração de impedimento serviria para imprimir a necessária economia processual e evitar uma futura redistribuição. Ele encontrou com uma ação semelhante
ele entrou com uma ação semelhante contra Bolsonaro em 2022, durante a última eleição presidencial. Então, resumindo aqui, esse processo estava na mão do Zanin. O Zanin merece o meu respeito por ter feito o que é certo. Falou, olha, eu já entrei com ação parecida. Eu vou julgar uma coisa semelhante? Não posso fazer isso. Então eu sou suspeito, porque eu já entrei com uma ação igual contra o Bolsonaro e a favor do Lula. Como que eu vou julgar isso? O pior de tudo é que o STF falou que se ele quisesse julgar, ele poderia. Foi ele mesmo que disse não, não vou. Então, merece o crédito por isso. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da decisão do Tribunal Superior, do TSE, com base em alguns argumentos processuais. Ou seja, a PGR do Paulo Gonet, indicado pelo Lula, confirma que quer Bolsonaro fora da jogada. O argumento aqui é que numa reunião com embaixadores, o Bolsonaro havia desacreditado o sistema eleitoral e as caixinhas brancas. Então, por causa disso, ele se tornou inelegível, porque ele desacreditou essa circunstância aí do sistema eleitoral. Ele recorreu ao TSE, TSE negou, agora veio para a mão do ministro Luiz Fux, né? E o Luiz Fux é um cara que o Bolsonaro tem até um bom diálogo com ele, tá? É um cara que, sabe, evita entrar em polêmicas, é um cara que evita entrar em embates políticos, ele não entra muito, você quase não vê hoje os principais pontos que você vê hoje, é o Alexandre de Moraes, o Barroso e o Gilmar Mendes que mais entram. Me estranha muito que nem o ministro Flávio Dino e nem o Zanin entram tanto em embates políticos e sabem reconhecer ou não, aqui eu não entro. Não, contra o Bolsonaro eu não julgo, às vezes. Então, agora está na mão do Fux. E o Fux, há uma pequena chance remota dele reverter a decisão, pequeníssima. Vai acontecer? Duvido, porque é muito pequena a chance. Mas pelo menos ele, de certa forma, mostra uma maior imparcialidade no caso, tá bom? Vamos lá, pessoal. Lembra, eu vou falar de economia com vocês. Lembra que eu falei no último editorial que saiu um estudo que mostra que a gestão do Lula ela é tão trágica quanto a pandemia? Lembra disso? Que eu trouxe uma matéria da Folha de São Paulo, se eu não me engano, que dizia que o Lula, ou do Pleno News, acho que foi do Pleno News, que o Lula gastou quase a mesma coisa com cargos, ministérios e emendas que o Bolsonaro teve que gastar para socorrer a pandemia. Para você ver o tamanho do buraco que é isso. Pois é, o Poder 360 soltou um gráfico demonstrando aqui a situação. Olha só, a Dilma Rousseff, ela tinha um gasto já deficitário, né? Bem deficitário. E a Dilma Rousseff, quando passou para o Michel Temer já começou a solucionar a situação, até que entregou para o Bolsonaro, que começou a ter uma melhora até que veio a pandemia. E tá vendo essa parte vermelha para baixo, tá? Tá vendo aqui esse dentezinho para baixo? Foi o Bolsonaro durante a pandemia, que teve um déficit altíssimo de 1,016 trilhão de reais, tá? É muita grana, é trilhão. Já passada a pandemia, o Bolsonaro conseguiu controlar os gastos, controlar o déficit, e isso acontece em virtude de controles de gastos públicos, congelou o salário dos servidores, controlou gastos desnecessários, vendeu estatais ineficientes que geravam rombos, né, que só serviam para colocar um monte de cupincha lá despendurado na máquina estatal, um monte de sanguessuga lá e que nunca deu lucro para o país, vendeu tudo e os gastos dessas estatais inoperantes e ineficientes reduziram. Então o Bolsonaro conseguiu resgatar aqui a economia brasileira, começando a subir. O Lula recebeu tudo bonitinho do Bolsonaro, o gráfico está aí. E olha só, um gasto de 998 bilhões de reais, de janeiro de 2023 a março de 2024. E agora nós temos ainda
o Rio Grande do Sul. Esses números são de antes do Rio Grande do Sul. Agora você imagina com a reconstrução do Rio Grande do Sul, Santa Catarina já sendo afetada, o Paraná já começando a ter alertas. Meu irmão, imagina o tamanho do buraco que vão enfiar a gente. Para você ter noção, o Lula já gastou mais do que a Dilma. A Dilma entregou um país arrebentado. E agora o Lula vai entregar um país destruído. Se ele continuar indo nessa mesma direção dos gastos públicos, tá? E aqui, só para mencionar os créditos aqui, é do Poder 360, mas foi o Paulo Martins, ex-deputado, que fez a publicação aqui, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do editorial. A gente volta daqui a pouco com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.